Fala aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Otávio Toledo e aqui no meu canal eu falo sobre filmes e séries. No vídeo de hoje eu vou contar a história de um dos subgêneros mais famosos do terror, o slasher. Mas antes do vídeo começar, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês e me seguirem lá no Instagram, TikTok e Letterboxd. Os links vão estar aqui na descrição. Beleza galera? Então bora pro vídeo. Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é um filme slasher. O termo slasher ele vem do inglês slash, que significa algo como cortar ou golpear. Basicamente, um slasher é um filme onde um assassino, quase sempre mascarado, vai perseguir e matar um grupo de pessoas, geralmente jovens. E o assassino, na maioria das vezes, vai estar usando uma arma branca, como por exemplo uma faca, um machado ou qualquer objeto afiado. Isso aqui que eu falei é o básico do básico de um slasher, então durante o vídeo eu vou falando algumas outras características. Bom, mas os slashers eles não surgiram do nada, eles foram influenciados por uma série de filmes que vieram antes deles, que tinham uma estrutura bem parecida, mas não cumpriam todos os requisitos para serem considerados slasher. E esses filmes são chamados por muitos fãs e estudiosos de proto-slasher. E uma das influências mais importantes veio do giallo italiano, que eram filmes de terror, suspense e investigação policial, no qual tinha um assassino cuja identidade só seria revelada no final do filme. No início dos anos 70 já começaram a surgir alguns filmes que traziam vários dos elementos do slasher. Como por exemplo, em 1974 nós tivemos o Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper. O filme acompanha um grupo de jovens sendo perseguido por uma família de canibais no interior do Texas. E entre os membros dessa família a gente tem o icônico Leatherface. No mesmo ano, o canadense Noite do Terror, do Bob Clark, mostrou um grupo de garotas de uma fraternidade sendo perseguidas por um assassino durante o Natal. Esses filmes, apesar de serem proto-slashers, já apresentavam vários elementos que mais tarde seriam marca registrada dos slashers, como por exemplo o assassino misterioso, câmera em ponto de vista, jovens sendo mortos um a um, e claro, a presença da garota final. Bom, aqui existe um certo debate entre fãs e estudiosos do gênero, mas para muita gente o primeiro slasher de verdade é Halloween, a Noite do Terror, de 1978, do diretor John Carpenter. O filme nos apresenta Michael Myers, que ainda criança assassina a própria irmã na noite de Halloween. 15 anos depois ele foge de um hospital psiquiátrico, volta para sua cidade natal, Haddonfield, e passa a perseguir um grupo de jovens. Entre esses jovens nós temos ela, Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, que mais tarde se tornaria um dos principais exemplos de garota final. Halloween reuniu todos os elementos de um slasher em um filme só, como por exemplo o assassino mascarado e silencioso, a câmera em ponto de vista do vilão, mortes graduais ao longo do filme e uma batalha travada entre a garota final e o assassino no final do filme. Outro ponto importante é que Halloween possuía um orçamento baixíssimo de $300 mil e arrecadou mais de 70 milhões no mundo todo. Isso mostrou para Hollywood que filmes de terror baratos podiam gerar um lucro absurdo. Além disso, a trilha sonora, composta pelo próprio John Carpenter, se tornou uma das mais icônicas da história do cinema. Com isso, Halloween não só consolidou o slasher como subgênero, mas também serviu de modelo para tudo o que veio depois. Com o sucesso estrondoso de Halloween, Hollywood percebeu que tinha uma verdadeira mina de ouro nas mãos. Então, durante todos os anos 80, o cinema de terror foi bombardeado com filmes slasher. Em 1980 tivemos Sexta-feira 13, do Sean S. Cunningham, que mostrou pra gente um grupo de monitores sendo assassinados um a um no acampamento Crystal Lake. Mesmo que o Jason só viesse aparecer nas sequências, a franquia ficou famosa pelo assassino indestrutível e pelas mortes criativas. Em 1984, Wes Craven apresentou ao mundo A Hora do Pesadelo, que nos apresentou o icônico Freddy Krueger, um assassino que ataca suas vítimas nos sonhos. Vale ressaltar que A Hora do Pesadelo foi bastante inovador, porque fugiu daquela fórmula estabelecida por Halloween e viria a ser seguida por vários e vários filmes. Como por exemplo Sexta-feira 13. A galera envolvida no filme nem finge que se inspirou em Halloween. E com o sucesso dessas produções eu não preciso nem falar para vocês que vários outros filmes foram lançados tentando surfar nessa onda aí dos slashers. Com esses novos filmes que surgiam, meio que começou a se consolidar uma tendência entre os slashers, que é cada filme se passar em uma data comemorativa. Vale ressaltar que isso começou lá atrás, com Noite do Terror, que se passava no Natal, o próprio Halloween, que a data comemorativa dá nome ao filme, Sexta-feira 13, que se passa ali na Sexta-feira 13,
Não é bem uma data comemorativa, mas vamos dizer assim, é uma data especial. A gente teve também Dia dos Namorados Macabro, que se passa durante o Dia dos Namorados. São vários os filmes. Antes de eu começar a falar do declínio dos slashers, eu vou dar aqui um contexto histórico desses filmes. Durante os anos 80, que é o período em que esses filmes reinaram no cinema de terror, os Estados Unidos estava passando por um momento extremamente conservador, e isso se refletiu nos slashers. Se você está acostumado a assistir slasher, provavelmente não vai ser novidade para você que os slashers são filmes extremamente conservadores. Os jovens, eles não morrem por acaso, eles morrem porque fizeram alguma coisa errada. Entre essas coisas estão o uso de drogas ilícitas, o sexo fora do casamento e não destinado à reprodução, que é considerado errado entre muitas aspas, entre outras coisas. E esse conservadorismo ele vai se refletir bastante também na garota final. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, só para as garotas finais. Como acontece com qualquer outra fórmula, quando ela começa a se repetir à exaustão, vai chegar uma hora que o público vai cansar. Isso aconteceu com os slashers. No final dos anos 80 e início dos anos 90, os slashers começaram seu declínio. Franquias como Sexta-feira 13 chegaram a ganhar continuações quase anuais, e elas praticamente não inovavam em nada. A fórmula que se repetia em todo o filme era novos personagens, novos cenários e o Jason eliminando um a um. Com a Hora do Pesadelo, por exemplo, o Freddy Krueger foi ficando cada vez mais cômico, e o terror foi dando lugar para o humor. Além disso, muitos slashers baratos e sem alma surgiram, o que acabou saturando o mercado muito rápido. E com o tempo, o público inevitavelmente começou a perder o interesse. Em 1996, o slasher ganha uma nova vida, com Pânico, novamente do Wes Craven. O filme acompanha um assassino mascarado, o Ghostface, perseguindo Sidney Prescott, interpretada pela Neve Campbell, e seus amigos. O grande diferencial que deu todo esse sucesso para Pânico é que dentro do próprio filme, os filmes de terror existem, e os personagens conhecem esses filmes e comentam abertamente sobre eles. Então esse tom metalinguístico trouxe uma coisa completamente nova para os slashers. O sucesso de Pânico foi enorme, e ele deu origem aos chamados teen slashers, que eram slashers, porém slashers mais leves, voltados para o público adolescente. Entre eles nós temos Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997, que inclusive é do mesmo roteirista de Pânico, Kevin Williamson, e Lenda Urbana, de 1998. Faz um tempo que eu não menciono Halloween nesse vídeo, mas Halloween seguiu o mesmo caminho de Sexta-feira 13. Lançou várias continuações durante os anos 80 e 90, mas claro, são todas tenebrosas. Mas também influenciado pelo sucesso de Pânico, em 1998 Halloween volta com Halloween H20, 20 anos depois. Um filme bem mais leve do que a franquia estava acostumada e que ignorava todas as sequências anteriores e continuava a partir do segundo filme. Com a virada do milênio, essa nova onda começou a diminuir, e os slashers começaram a perder força mais uma vez. Em 2000, a trilogia original de Pânico havia chegado ao fim, e a franquia só lançaria um novo filme em 2011. Então até os filmes que ajudaram a trazer de volta os slashers deram uma parada. Houveram sim novos filmes, tá? Como por exemplo Pânico na Floresta, de 2003, A Casa de Cera, de 2005, mas nada tão relevante quanto era antigamente. Eu já ia me esquecendo, mas em 2003 a gente teve um embate entre Freddy Krueger e Jason, no filme Fred vs Jason. Dois dos assassinos aí mais famosos dos slashers. Mas acho assim que o que mais marcou essa década na questão dos slashers foram os remakes dos filmes clássicos. Nós tivemos remake de O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Uns bons, outros nem tanto. Os slashers começaram também a perder espaço para outras tendências do terror, novas tendências, como por exemplo o torture porn, representado aí por filmes como Jogos Mortais e o Alberto. Torture porn, para quem não sabe, são aqueles filmes extremamente sangrentos. Nos anos 2010 e 2020, o gênero começou a voltar a mostrar força. Isso graças a filmes mais criativos, produções independentes e as chamadas sequências legadas. Filmes como Terror nos Bastidores e A Morte Te Dá Parabéns mostraram novas formas de como brincar com a fórmula do slash. Outro destaque foi Casamento Sangrento, que misturou o subgênero com humor ácido e crítica social. Nos independentes, X de Tel Oeste trouxe algo mais autoral, enquanto Terrifier transformou a arte e o palhaço em um novo ícone do slash. Em 2018, Halloween voltou, ignorando todas as continuações do primeiro filme e continuando direto dele. Em 2022, quem retornou foi Pânico, popularizando ainda mais o conceito de sequência legado, misturando continuação com reboot. Se tem algo que eu posso falar sobre os slashers, é que ele é um dos subgêneros mais resilientes do terror. Mesmo passando por altos e baixos, eles sempre acham um jeito de se reinventar. E então foi esse o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado.
Eu gostei bastante de gravar esse vídeo porque o slasher é o tipo de filme de terror que eu mais gosto. Então se vocês gostaram, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês e me seguirem lá no Instagram, TikTok e Letterboxd. Os links vão estar aqui na descrição. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.